Pronto, estamos com a gravação ligadinha. Então, oficialmente, boa noite. Aí que isso aqui vai pipocando aqui. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas, obrigada pela presença. Caso vocês queiram fazer uma grande gentileza para mim, deixar uns rostos aí aparecendo, para eu não ver só coisa que não dá para enxergar que tem um ser humano do outro lado, eu agradeço, fico felicíssima. Não tem problema se está com um bob no cabelo, se acabou de lavar a cabeça, está com a toalha enrolada, está de pijama, não tem problema. Apareçam, porque eu agradeço, é melhor do que falar com máquina. Ai, que felicidade. Ainda vejo os neném que tem aí. Apareçam quem puder, tá? E aí, nesse sentido, eu vou encorajar vocês a entrarem sempre ao vivo, sempre que vocês puderem, exceto quando realmente não tiver como assistir na gravação. Porque pensa, gente, eu ficar aqui falando só com esse monte de coisinha preta aqui, sem ter uma vida do outro lado, né? Vocês me dão mais estímulo aí para eu poder explorar, as carinhas me dão pistas de como a coisa está indo, né? Se está muito enfadonho, se está muito rápido, se tem dúvida, se não tem. Então, eu encorajo e peço que, se vocês puderem, e quem tá ou vai ouvir essa gravação depois, para mim é melhor que vocês venham ao vivo, né? Tem gente que realmente não dá, ou porque está pondo o neném para dormir, ou como muitas pessoas, está um fuso horário diferente, aí não tem realmente condição de participar ao vivo. Tá bom? Então, eu falei ali fora da gravação, algumas pessoas não estavam, eu vou seguir um roteirinho aí que vocês trocaram ao longo desse mês, que o Rodrigo anotou. Rodrigo aí é o nosso braço, é o meu, né, braço direito e esquerdo. Eu vou até pedir para o Rodrigo ligar a câmera dele também, para vocês verem e poder interagir um pouquinho com ele. E olhar quem é o Rodrigo, né? Que eu não sei se todo mundo já viu, e se eu vou poder falar um oizinho aí para o pessoal, para contextualizar. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Peraí, um minutinho. Cadê? Aqui. Aqui. Boa noite, gente. Eu sou o Rodrigo, sou filho da Ana, trabalho com ela, cuidando do telefone da secretaria. Então, quando vocês escrevem para mim, sou eu que respondo para vocês. E nos últimos 2 anos, 3 anos, que foram os anos de pandemia, desde 2020, a gente inaugurou esse projeto que a gente chama de Escola de Nutrição, que tem uma pegada de educação nutricional popular. Então, vindo pela área da saúde, da Ana, e emprestando algumas ideias aí da sociologia, que é a minha área de formação. E essa colaboração tem dado tão certo que 1 ano e tanto atrás eu resolvi fazer uma faculdade de nutrição para acompanhar a Ana. Olha que maravilha, gente, que bom karma meu, vou deixar toda a estrutura e vocês vão ser super bem atendidos quando eu passar dessa para melhor, né? Então é isso, assim, a ideia com essa terceira edição aí do NutriPapo esse ano, né? Desse ano, né? Que é um projeto que a gente tentou lá atrás, em outro formato, no formato presencial, e esse ano está super rolando aí no formato virtual, e eu acredito que é o começo de uma série de outras ações que a gente deseja fazer, inclusive no presencial mais para frente, para convidar sempre, né, as pessoas que se afinam com os nossos interesses e que compartilham dessa visão de mundo que a gente traz, sempre para estar estimulando, né, essa discussão,
essa reflexão sobre o papel da alimentação na construção do mundo que a gente deseja, os impactos sociais, os impactos para a saúde. Para esses nenezinhos tudo que estão aí, né? Que estão... Pode falar. Estão começando super bem aí, bem acompanhada e com famílias que estão engajadas aí, né, nessa visão de mundo mais humana, né? Então, estamos juntos. O Rodrigo é esse que depois do NutriPapo prepara todos os links, bota as fotos, essas coisas todas. Então, ele é o cara da tecnologia, o cara da ciências sociais e aí o cara da nutrição também, né? Porque tá aprendendo rapidinho. No segundo ano, o cara já tá super... Então, vou ficar em off, vou acompanhar vocês e aí a gente vai se falando. Bom encontro para todos. Vamos lá. Então, agora, bora lá, gente. Oxe, o sino aqui. Ó, eu vou começar por uma perguntinha que veio muito facinho, que vocês colocaram ali, panela. Que panela usar para cozinhar? Então, a pessoa aqui trouxe as panelas lá da cozinha para vocês terem uma noção do que a gente pode utilizar, né? Aqui em casa, eu ganhei essa panela, gente, quando eu casei. Rodrigo tem 31 anos, as panelas têm 32 para 33. Então, essas panelas quase não vendem mais. Peraí, aqui. E se vender é super caro, tá? Então, panela de vidro é uma panela mais difícil de cozinhar e mais difícil de achar. As duas panelas que são mais comuns e que é fácil de achar é panela de inox. Por exemplo, essa aqui com fundo triplo vai em fogão de indução, tá? Mas tem as que são sem o fundo triplo, e aí é só a diferença do fogão. Eu não tenho fogão de indução, o meu fogão é comum. Então, eu uso isso aqui para cozinhar, e uso muito, porque tem aquela polêmica, né? Pode teflon, não pode teflon, e daí? Pode teflon. Então, panelas de teflon, essa aqui é nova, essa daqui é super velha, gente, olha o fundo da panela. Velha, velha, velha. Mas deem uma olhada no teflon. E tá perfeito. Então, para usar uma panela de teflon, que é assim, se a gente pensar em custo-benefício, esqueçam alumínio. Alumínio não dá para usar, a gente tem passagem do alumínio para o alimento, e aí a gente pode se intoxicar com alumínio. Existe até dosagem de alumínio no sangue, e não é uma coisa positiva. Então, essa panela aqui, ela tem seguramente uns 8 anos, tá? Então, essa aqui é novinha, essa aqui deve ter 1 ano e meio, 2. Ela é bem novinha. Eu não uso nada de metal dentro das panelas. Outro dia eu fui viajar com uma amiga, levei a panela e levei a colher de pau junto. E expliquei para ela, na hora de lavar minhas panelas, lavar com o lado macio da esponja, né? Não usar o lado abrasivo. Então, eu acho que eu tenho mais ciúme da minha panela que de faca, né? Porque fala que quem cozinha tem ciúme das facas. Eu tenho das panelas de teflon, as outras eu não tenho, não. Então, por exemplo, aquela receitinha de aveioca que eu passei para vocês. Se vocês colocam numa panela de teflon, dificilmente ela vai grudar, tá? Se grudar, é porque provavelmente o teflon não tá bom, tá? Ou, assim, a receita ficou diferente, assim, o leite, por exemplo, leite de aveia, quando faz aveioca com leite de aveia, ele tende a grudar mais que se eu fizer aveioca com leite de amêndoas ou de castanha de caju, tá? Então, é isso em relação às panelas. Tem uma outra panela que pode ser utilizada, não sei se todo mundo conhece, a de ágata. Só que para cozinhar na ágata é um pouco mais difícil. Então, eu tenho essa aqui, ela é bem velhinha também, bem velhinha. Ela não tem cabo de baquelite, que é esse cabo aqui. Então, por exemplo, quando eu uso para ferver água, para, assim, se eu quiser fazer um chá, para coisas assim, eu não cozinho com essa panela aqui, mas tem panelas que dá para cozinhar, tá? A gente usava antigamente para ferver mamadeira de neném. Quem é mais antigo, assim, da minha idade, assim, que eu cuidei da minha irmã, que hoje tem 40 anos, a gente usava panelinha, assim, reservada para as mães fazerem coisas só para o neném. Para quem está aqui que tem neném, está começando a introdução alimentar, as boas panelas de
Teflon, sem risco. A de vidro ou a de inox podem ser. Eu, pessoalmente, não tenho panela de cerâmica, panela de barro. As panelas de cerâmica, você tem essas que são só revestidas com a cerâmica. Aliás, eu tenho uma só. Eu acho que a minha panela não deve ser muito boa, porque eu ganhei a panela. Ela meio gruda. Agora, uma panela de cerâmica mesmo, tipo uma Le Creuset, assim, dar de presente para a pessoa que se ama muito, né? Porque é uma panela que custa uns R$ 2.000, uma panela. Então, não tem necessidade, é um luxo mesmo ter uma panela Le Creuset. Agora, a de inox e a de teflon, melhor, assim, custo-benefício, é o que vocês podem usar no dia a dia. Tá bom? Então, assunto panelas. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente já fala agora em relação à panela, se não, vamos para frente. Olha, tem uma pessoa aqui que está fusos atrás, né, Érica? Quantas horas você está atrás aqui? 6 horas, acho que 4 horas. 4 horas. É mais fácil quando está atrás, né, do que quando está na frente. Quem está para a Europa, para a Ásia ali, não dá, mas quem está para trás dos Estados Unidos dá. Legal, bem-vinda, querida, bem-vinda. Pode usar Bombril na panela de inox? Eu não recomendo. Inclusive, eu podia até ter trazido lá lá da cozinha, mas acabei não trazendo. Sabe as buchas que dão em parreira, assim? Aquelas buchas vegetais que a gente compra no supermercado para tomar banho? Eu costumo usar essas esponjas para lavar as panelas. Ela não tira aquele embaçado que fica na panela. Parece assim que está sujo, mas não está sujo, tá? Então, dá para usar, é melhor, se for usar o abrasivo, usar a parte dessas esponjas amarela e verde, ou azul e branca, com cuidado para não esfregar demais. Vocês querem ver no lugar do Bombril o que pode ser abrasivo para lavar panela? Alguém tem ideia? Alguém arrisca dizer? O que a gente pode usar na panela para esfregar na panela que tira as manchinhas de comida e tudo? É de comer. Bicarbonato de sódio, gente. Bicarbonato de sódio. Põe bicarbonato um pouquinho na panela, na esponja do lado amarelo ou do lado macio, e vocês conseguem, como se fosse arear uma panela com Bombril. Então, bicarbonato é que nem Bombril, tem 1001 utilidades. Dá para as gravidinhas aqui tomarem quando tiverem azia, mesmo a gente, né, quem não está grávida, dá para tomar quando tiver questões do estômago. A gente pode, por exemplo, lavar roupa. As minhas roupas brancas são lavadas com bicarbonato. Põe bastante bicarbonato, deixo a roupa branca de molho e ela fica branquinha mesmo. O bicarbonato é legal também, as mulheres podem ter candidíase vaginal. E o bicarbonato é um bom recurso para fazer a lavagem da vulva, para lavar mesmo a região genital feminina, que acaba melhorando os sintomas de infecções urinárias e especialmente a candidíase vaginal, tá? Então, quando eu falei que tem 1001 utilidades, dá para fazer, colocar no lugar do fermento para fazer um bolo, dá para você arear a panela, lavar. Por exemplo, aqui em casa eu também não uso, como é o nome disso? Veja, essas coisas. É vinagre com bicarbonato. Aí eu limpo o box, limpo os azulejos, faço essa misturinha. Então, não estava na nossa pauta, a questão era as panelas, né? Mas o bicarbonato é um grande aliado, é barato, vocês podem ir nos mercadões, nas lojinhas de produto natural. Se comprar aquele saquinho que vende no supermercado, é muito caro. Eu pago aqui em torno de R$ 18 o quilo do bicarbonato. E nem é no Mercadão, tá? Que eu acho que no Mercadão, aqui em Campinas, né? Porque tem mercadões em outras cidades. Deve ser um pouquinho mais barato. Eu não sei se o Rodrigo sabe o preço, porque ele vai mais ao Mercadão do que eu. Mas, não sabe. Eu pago 18, e aí numa outra loja ali pagou, acho que eu pago 15, numa outra loja mais longe aqui, 18. Mas é mais ou menos isso, tá? Então dá para comprar bastante para utilizar.
Beleza? Esse assunto de panela, mais alguma pergunta? Lava a panela, seca a panela. Então, vamos lá. Ficou bicarbonato com vinagre limpo micro-ondas? Sim, bicarbonato com vinagre é isso que eu falei. Eu uso esse combo para limpar tudo, tá? E o vinagre é vinagre de álcool mesmo. É esses que eu, por exemplo, pago R$1,70, R$2 um litro de vinagre. Não precisa ser um vinagre de nenhuma natureza mais requintada. É um vinagre simples mesmo, tá? Ficou pendente um assunto da outra vez, eu vou retomar esse, porque ele também é simples, que é sobre a levedura nutricional. Algumas pessoas perguntaram, vou até tentar localizar aqui, acho que a Carol Nardi perguntou, e alguém mais perguntou dessa vez também, não sei se foi a Carol de novo, tá? Não sei nem se a Carol entrou aqui, porque entrou tanta gente, eu não prestei atenção. Mas levedura nutricional, gente, é como o nome diz, é um fungo, né? Uma levedura muito utilizada para conferir um sabor semelhante a alguma coisa mais que imita queijo. Então, é muito utilizado na culinária vegetariana, vegana, especialmente, para quem quer, assim, aquele sabor do queijo, aquele sabor mais, como que eu vou dizer assim, fermentado, tá? Não tem um valor nutricional significativo, por quê? Porque as quantidades que a gente usa é muito pequena. Eu não fico usando levedura nutricional para colocar em tudo, arroz, feijão, farofa, não sei o quê. Você pode, por exemplo, fazer um tofu mexido e fazer um requeijão de castanha de caju, que é bater a castanha de caju com água e colocar, mas é pouquinho. Fala, a levedura nutricional é enriquecida com B12, mas, gente, é pouquinho. Ela pode até ser enriquecida com B12, mas é muito pequena a quantidade, e aí não é significativo o teor que a gente acaba ingerindo vindo vamos colocar como um tempero, tá? Então, pensa, quem sofre de infecções fúngicas recorrentes, não deve ficar usando muita coisa com levedura, tá? Precisa estar com uma flora intestinal boa também. Então, não é algo assim para você usar indiscriminadamente e dar para neném. Eu já vi gente perguntar: posso dar para o neném? Não, não deve dar para o neném. Porque isso não é um temperinho tipo a cúrcuma, que é um negócio que saiu da terra, que você foi lá, que ralou, que secou, né? Então, esses temperos mais naturais, pegando essa questão dos nenéns, a gente pode dar tranquilamente. As coisas que, assim, de alguma forma, passaram por algum processamento, e no caso da levedura, é uma coisa que é bem processada. Imagina você fazer um cultivo e depois fazer aquilo virar floquinho, tá? Então, é isso. Acho que de levedura nutricional, aqui, a pergunta era composição, indicação e frequência de utilização. Não dá para dizer, use uma vez por semana, use todo dia. Eu recomendo rodizir com outros temperos e não use a levedura em tudo, porque acaba roubando o sabor. E vocês podem, eu não tenho hábito de usar, então eu nem tenho experiência para falar, nossa, faça isso, faça aquilo. Eu, pessoalmente, para mim não faz muita diferença. Você pode usar para fazer um pãozinho de beijo, né, que vai dar talvez um gostinho, mas eu prefiro mil vezes colocar uma erva ali, um orégano, alguma coisa, do que colocar uma levedura. Isso também é uma questão de paladar muito pessoal. Tá bom? Gente, as caras sumiram. Tô vendo 1, 2, 3, 4, 5. Só tem 5 aqui na minha tela. Pelo amor de Deus, vocês apareçam aí. Ótimo. Continuem aí com as carinhas sorridentes para mim. Faz tchauzinho, isso mesmo, Janaína. Faz tchauzinho para a pessoa ver. Todo mundo fazendo tchauzinho. Falar, a nutricionista é louca, né? Pirou, coitada. Que é? Quem falou que é tímido? Não, tem timidez nenhuma, pode vir até de touca de banho. Kátia, ainda mais você, timidíssima, timidíssima. Vamos lá.
Combinações de alimentos que interferem na absorção de nutrientes. Obrigada, gente. Vocês aqui me acalentam muito. Agora estou vendo todas as janelinhas abertas, fora aquelas que não cabem na minha tela. Então, olha só. Alguém perguntou sobre quais combinações poderiam potencializar a absorção. Acho que a gente tem que pensar no que potencializa a absorção e atrapalha a absorção. Ana, tranquilo, pode ir. Quem está com bebê, pode ficar à vontade. Então, vamos começar por uma coisa que é bem conhecida, que a maioria de vocês já ouviu falar, que é a vitamina C para absorver ferro. Então, isso é bem, assim, divulgado, é verdadeiro. O ferro vindo, eu ia falar até de origem vegetal, mas não é verdade, porque só 30% do ferro de origem animal não precisa de vitamina C, os outros 70% precisam. Então, se eu pegar um pedaço de carne, 30% do ferro presente ali não precisa de nenhum agente que vai ajudar na absorção. Os outros 70% é igualzinho a 100% do ferro vegetal. Então, todo o ferro vindo do reino vegetal e 70% do ferro presente, especialmente na carne vermelha, porque frango e peixe quase não tem ferro, precisa de agentes que promovam a absorção. E aí eu queria já fazer um parênteses para já dizer o seguinte: suplemento de ferro, gente, esse que eu prescrevo para vocês, para quem eu prescrevo, obviamente que tem gente que não toma, né? Não precisa da vitamina C para absorver, porque esse que eu prescrevo, ele vem embrulhadinho, entre aspas, numa proteína, e essa proteína protege esse ferro até ele ser absorvido. Então, a vitamina C não tem ação ali. Não precisa usar o suplemento de ferro com suco de laranja, com limão, dá para o neném. A gente fala para dar na hora do almoço, é porque quando ele não é... É que o ferro, assim, mesmo quando ele é manipulado, né? Mas especialmente quando ele não é manipulado, ele pode manchar os dentinhos do neném. E mesmo nosso, né? Se a gente usar aqui para vocês adultos, para a grande maioria, com raríssimas exceções, eu vou dar suplemento de ferro em cápsula. Então, põe na boca, engole e pronto. Raramente eu passo para um adulto em gotas, e para os bebês eu passo sempre em gotas. Então, eu falo para dar na hora do almoço, não é para questão da vitamina C nem nada, é porque vai dando a comidinha em cima, e aí a comida vai empurrando esse suplemento e não deixa aquela saliva paradinha nos dentinhos do neném com aquele eventual resíduo do ferro, tá? Então, tirando o suplemento, o que a gente tem que pensar? O ferro vindo, então, do feijão, dos feijões, que é a maior fonte. Eu tenho ferro em vários alimentos. Eu tenho ferro no melado de cana. Eu tenho ferro no açúcar mascavo. Mas a gente não vai comer esses alimentos pensando na obtenção de ferro. É meio que senso comum. Vou comer folha verde escura para pegar ferro. Folha verde escura tem muito mais cálcio do que ferro. Tá? A gente tem pouquinho ferro e muito cálcio, especialmente em alguns alimentos, como couve, agrião, rúcula. Tá? O agrião de todos é o que tem um pouquinho mais de ferro. Então, quando eu consumo os feijões, os alimentos em geral, castanha de caju que tem mais ferro, todas as oleaginosas têm, mas algumas têm mais do que outras. Ali sim, a vitamina C é super bem-vinda. Mas não é só a vitamina C. Qualquer ácido orgânico. Então, o ácido málico presente na maçã também ajuda na absorção do ferro. Um outro ácido que eu não vou lembrar o nome, presente na ameixa, aquela ameixa seca, por exemplo, ou mesmo outros alimentos ali, eles ajudam na absorção do ferro. É que o mais conhecido é a vitamina C, que também ajuda na absorção de um parzinho do ferro, que é o zinco, tá? Então, na hora do almoço, como eu costumo ter feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, essas leguminosas de forma geral, e aí elas vão ter ferro, vão ter zinco, vão ter cobre, tudo isso pode ser consumido com não só as frutas, mas uma fruta rica em vitamina C, eu já vou falar para vocês qual que é, porque todo sempre vem a laranja na cabeça, ela não está em primeiro lugar, tá? Já falo já.
como pode ser consumido com a folha crua. Então, se eu como uma salada de couve, eu tenho ali vitamina C, beta-caroteno, eu tenho cálcio, tá? Eu já vou falar dessa interação cálcio e ferro, porque provavelmente é uma pergunta que vai sair. Se não sair, já vou me adiantar e falar. Então, consumir alimentos crus, então, as folhas cruas, tomate, em maior ou menor grau eu vou ter vitamina C ali. Das frutas, gente, qual é a fruta que mais tem vitamina C? É uma que normalmente a gente não tem o hábito de comer a fruta direto, mas beber suco, especialmente de polpa, que é a acerola. A acerola é a fruta mais rica em vitamina C aqui do nosso país, tá? Porque a gente tem outras frutinhas em outros países, mas aqui no nosso país é a acerola. A segunda fruta, a gente, é caju. E a terceira, pasmem, é a goiaba. Se eu pegar a tabela nutricional, eu estou falando meio que na ordem para vocês. Então, acerola, caju, goiaba. Aí eu não vou lembrar exatamente, mas no material que eu passei para vocês de nutrientes importantes, que fala do ferro, ali tem a lista dos alimentos ricos em vitamina C, na ordem, inclusive. Eu vou falar fora de ordem, porque eu não lembro tudo, mas manga, mamão, kiwi, morango, isso tudo vem antes da laranja e do limão, tá? Então, aquela salada que você coloca um pedaço de manga, aquela salada que você coloca pedaços de maçã, por exemplo, que não tem a vitamina C nessa concentração, mas tem o ácido málico que eu falei. Então, isso ajuda na absorção desses minerais do tipo ferro e zinco, tá? Um outro que basicamente assim, para ajudar a absorção, a gente pensa mais no ferro e na vitamina C. É o que mais aparece. O que atrapalha a absorção de ferro? É cálcio em alta concentração. A gente já falou disso no último encontro, tá? Mas aí assim, Ana, mas aí a couve tem ferro e tem cálcio, muito mais cálcio do que ferro. O gergelim, que é muita dúvida, que é o alimento mais rico em cálcio e que tem ferro e zinco também. Então, eu não vou poder comer, porque vai atrapalhar. Quando está dentro do alimento, a planta já tem isso estruturado dentro dela. Então, qual é a regra aqui? É a gente não comer um prato de feijão com arroz, sei lá, grão de bico com quinoa, qualquer coisa, e beber um copo de leite vegetal enriquecido junto. Ou como eu peguei recentemente, uma família que estava dando o mamá para a criança, depois, leite vegetal como mamá, tá? Na mamadeira, não é leite materno. Leite materno não tem problema. Mas o leite vegetal enriquecido não deve ser oferecido imediatamente depois do almoço, tá? Nem para o adulto, nem para a criança. Se a criança tem o mamá de dormir depois do almoço e é um leite vegetal, compra um leite vegetal sem o cálcio. E aí dá para dar o tal do TT, do mamazinho, tá? Pode misturar frutas com salada? Pode, certamente pode. Então, sobre o cálcio, a gente falou da outra vez. Posso falar, daqui a pouco falo sim. Inclusive, eu já vou falar, Luciano, porque o café é um outro elemento que eu falei do cálcio. O café é um outro elemento que atrapalha a absorção de ferro, de zinco e de cobre. Então, eu não devo tomar café e tomar leite enriquecido, ou botar bastante queijo, ou colocar um creme de leite, aí eu já estou falando de vaca, tá? Ou colocar coalhada, essas coisas que vêm de leite de mamíferos, né, de outros que não sejam humano, de cabra, de búfala, de vaca, café e chás do tipo mate, verde, preto, branco, o banchá, tá? Essas bebidas não devem ser tomadas depois, especialmente de almoço e de janta, ou em refeições que a gente consome com frequência essas leguminosas. Por exemplo, eu, Ana, não tenho o hábito de comer coisa mais puxada para o sal de manhã. Eu gosto mais de fruta, com aveia, tal. Mas tem gente que gosta de coisa salgada de manhã. Gosta, então, de um pão, coloca um hummus,
coloca... Hummus é muito mais comum, né? Um patezinho, um tofu mexido, alguma coisa ali. Aí fala, mas aí eu vou beber o leite junto? Paciência. O descafeinado é a mesma coisa, porque o polifenol que está ali, não tem a cafeína, mas tem outros polifenóis, a cafeína é um polifenol. Então, mesmo o café descafeinado pode atrapalhar a absorção disso. Tá? Então, quem promove é basicamente vitamina C, ácido málico e outros ácidos presentes em verduras e legumes, especialmente crus, e quem atrapalha vai ser basicamente esses taninos, esses polifenóis, esses nomes estranhos aí presentes no café, no chá, e o cálcio numa concentração maior, assim. Tem que ter um copão de leite vegetal, daquele leite enriquecido com 400 miligramas de cálcio, e você tomar uns 200 ml logo depois do almoço. Tá? Então, é isso que basicamente vai atrapalhar. O cálcio, quem atrapalha a absorção do cálcio é um elemento chamado oxalato, ácido oxálico. Então, ele rouba cálcio, do mesmo jeito que o café... O próprio cálcio vai roubar o ferro. Então, quem rouba o cálcio é o oxalato. E o oxalato, ele está presente no espinafre, nas folhas de beterraba, no cacau e nas folhas de açaí, além de outros também. Mas o espinafre é o que mais se destaca. Então, se eu for comer na hora do almoço arroz, feijão, um espinafre, uma abobrinha refogada, ali quase não vai ter cálcio. Então, o espinafre ali não vai ter um papel como se eu fizer uma salada de rúcula, de agrião, uma couve refogada e ainda boto o espinafre ali. Aí o cálcio presente no couve, na rúcula, no agrião, vão ser roubados por esse oxalato do espinafre. E não é muito comum a gente misturar tanta folha, mas tem gente que mistura. Tá? E uma coisa que atrapalha tanto o cálcio quanto o ferro, zinco, mas muito mais ferro e zinco são os fitatos. É aquela história de precisar deixar o feijão, grão de bico, tal, as leguminosas de remolho. Então, eu faço a planta consumir o fitato é algo que ela consome, não é dissolvido na água. A planta come aquilo, entre aspas. Tá? E à medida que ela vai comendo, vai quebrando essa molécula para uso próprio, quando eu coloco esse grão na água, esse grão deixa de ter uma característica de ser um ladrão desses minerais. Que aí o fitato vai grudar no ferro, no zinco, no cobre, no cálcio, no manganês, no magnésio. Ele tem essa propriedade de grudar, e grudou não desgruda. Não tem nenhum tipo de reza que a gente pode fazer para desgrudar esse negócio. Tá? Então, oxalato atrapalha cálcio, fitato atrapalha cálcio e ferro, e zinco, e cobre, e tananã, tá? No cálcio não tem como a gente ajudar a promover a absorção do cálcio de uma maneira direta. Uma maneira indireta da gente melhorar o aproveitamento do cálcio, mas aí é muito mais sistêmico, é ter uma boa vitamina D. Vitamina D em níveis adequados no sangue fazem o intestino captar melhor o cálcio, tá? Assim como uma flora intestinal melhor, uma flora mais protetora, né? Quando a gente come muita coisa de má qualidade nutricional, a gente atrapalha essa flora, e essa flora, ela é fundamental. Aí ajuda tudo, né, gente? Então, flora intestinal ajuda, uma boa flora intestinal ajuda a absorção de tudo, e uma flora comprometida atrapalha basicamente tudo. Tá? Deixa eu ver aqui o chat, porque foi pipocando coisa, eu não consegui ir acompanhando. Bicarbonato, ok, pode misturar fruta com salada, já respondi, a Carol. Ana, você pode falar um pouco sobre o consumo de café ao longo do dia, logo cedo ele atrapalha no cortisol? Não, assim, eu não tinha visto a pergunta toda, Luciano, não atrapalha no cortisol, tá?
Até que horas podemos tomar para não termos insônia? Olha só, boa pergunta. E ele atrapalha a absorção de nutrientes, eu já respondi. Então, pegando a pergunta aqui do Luciano, insônia. Gente, se eu tomar café agora, acabar nosso encontro, tomar café às 10 horas, eu durmo. Tem gente que se tomar café depois do meio-dia não dorme mais. Então, isso é muito individual. Tem a capacidade de metabolizar o café que cada um tem, tá? Então, para responder sua pergunta, Luciano, tem que ver a sua tolerância. Você tem que, se você não souber ainda, você tem que ir tentando. Eu sei de pessoas como eu, se eu tomar café agora de noite, eu vou dormir. Claro que se eu, sei lá, nunca fiz isso, porque eu não tenho hábito. Se tomar uma xícara de 200 ml de café, não sei como ficaria para mim. Mas se eu quiser à noite, às vezes, eu jantei muito cedo, eu fui dormir um pouquinho mais tarde, estou com fome, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tomar um leite vegetal com café. Aquilo não atrapalha meu sono, tá? Então, tem que observar a tolerância individual. Café descafeinado da Ana, já respondi. Tem outra forma de não ser... Não tem. Por quê? É bom vocês saberem disso, porque fica assim, o fitato vai sair na água. Ele não vai sair na água. O fitato é uma molécula que está dentro da planta, e aqui acho que todo mundo já colocou um feijão no algodão e ele virou uma arvorezinha. A gente já fez isso quando criança e a gente faz isso com os nossos filhos, tá? O que faz um grão de feijão num algodão, sem terra, sem nutriente nenhum, virar uma planta é o fitato presente lá dentro. Então, o fitato, a folha não faz a fotossíntese, ela capta os raios do sol e faz o processo de fotossíntese para aquela planta. O grãozinho do feijão faz uma fotossíntese interna, aquele fósforo está lá dentro. Então, quando coloca de molho, o grão pensa, né? Não pensa mais assim, vou brotar. Então, ele vai consumindo esse fósforo de 6, é uma estrutura que tem 6 fósforos grudados, ele consome 1, consome 2. Quando está começando a consumir o terceiro, essa propriedade de grudar no ferro, no zinco, no cobre, desaparece, ou ela é bem minimizada. Então, quando tem os 6 fósforos grudados, é como se fosse um negócio para pegar o ferro, para pegar o zinco, para pegar o cobre, o cálcio, o manganês, magnésio, tudo isso. Aí quebrei 1, virei 5. Quebrei mais 1, virei 4, ele não consegue mais pegar. Tá? Então, não tem outra alternativa a não ser o remolho de 8 a 12 horas. Gente, não ponham bicarbonato, vinagre, sal, água quente, água gelada, nada disso, porque o fitato precisa de um pH neutro e uma temperatura ambiente. Então, não adianta colocar água quente, não adianta enfiar na geladeira, não adianta colocar vinagre e limão e bicarbonato. Nós falamos na última reunião sobre esse negócio de deixar, precisa trocar água. Eu não vou falar de novo aqui, porque senão a gente rouba tempo de outro assunto. Então, se tem dúvida em relação a isso, é só dar uma conferidinha. E também o Rodrigo deve ter posto os vídeos que tem do NutriPapo falando disso, tá? Ouvi falar que o espinafre não atrapalha se for cozido por oxalato. Diminui, sim, diminui um pouco, mas ele tem bastante. Então, quem especialmente tem questões com o cálcio, está com o cálcio mais vulnerável, eu recomendo que consuma o espinafre bem esporadicamente, rodizie com outros alimentos e, obviamente, faça ele cozido. O cru também tem a questão do nitrato, do nitrito, e o cozimento do espinafre transforma esse nitrato, nitrito, e aí é melhor para o corpo, tá bom? Então, leite vegetal com cálcio com café não é adequado. É boa pergunta, Paula. O café não atrapalha o cálcio, ele atrapalha o ferro. Tá claro? Assim, o que acontece? Porque aí a gente vai entrar num detalhe, mas uma informação para vocês. Quando eu tomo café e tem o leite vegetal enriquecido, eu temporariamente aumento a eliminação pelo rim do cálcio, mas é pouquinho e não é significativo. Então, não tem problema tomar café com leite enriquecido com cálcio,
tá? O café vai atrapalhar mais o ferro, e o zinco também. Tá bom, gente? Acho que dessa parte das combinações e tudo mais, alguma pergunta que ficou na dúvida desse tema? A gente falou um pouco disso também, mas por uma outra vertente, né, que foi deixar de remolho, eu nem me lembro exatamente, acho que era como guardar, nem me lembro aqui. Enfim. Do zinco, foi uma pergunta do zinco que teve na vez passada. Então, se ninguém se manifesta, sigo em frente. Teve alguém que perguntou, que não me lembro quem, se pode alternar óleo de chia com óleo de linhaça. Pode, gente. Chia e linhaça, a Ana, né? Chia e linhaça são duas fontes de ômega 3. A linhaça tem um pouco mais de ômega 3 do que chia, mas não é significativo. Então, do ponto de vista prático, a gente pode considerar os dois equivalentes. Então, se eu tenho um vidrinho de óleo de linhaça, acabou o óleo de linhaça, eu compro um vidrinho de óleo de chia, sem problema algum. Qual pode ser uma questão? Questão de sabor e de custo. O óleo de chia, ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, amarguinho que o de linhaça. E a gente falou das marcas de óleo de linhaça, até o Rodrigo botou várias marcas para vocês aí no chat, né, de marcas, e eu acho que eu falei a marca que eu estou usando hoje, que é essa Hass, que eu achei boa em termos de sabor, tá? Então, pode alternar os dois, lembrando que, se eu for pensar além do ômega 3, por exemplo, se eu for pensar no cálcio, entre chia e linhaça, eu prefiro a chia, porque a chia tem mais cálcio do que a linhaça. Mas isso se eu for consumir o grão. No óleo, eu só tenho o ômega 3 mesmo, aí não importa os demais nutrientes presentes, porque se eu pegar um grão de linhaça, tem um teor bom de proteína, tem um pouco de carboidrato, tem outros elementos ali. Se eu pegar só o óleo, isso vale para a chia também. Se eu pegar só o óleo, eu vou ter só gordura ali. Não tem mais cálcio, não tem mais proteína, não tem mais carboidrato, só vai ter a gordura, tá? Que é a extração, isso vale para todos os tipos de óleo. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol. Então, eu não vou ter o que tem dentro da semente do girassol, eu não vou ter no óleo. Só vou ter a gordura em si e o tipo de gordura específico. Tá bom? Alguma pergunta disso? Tranquilo? Alimentação na menopausa. Então, nem todo mundo aqui está na fase da menopausa, mas se tem alguma diferença. Olha, a gente precisa primeiro olhar questões individuais, né, de cada mulher, que aí agora vai valer só para a mulher, mas a gente pode pensar nas oscilações hormonais, porque os homens, eles não têm uma menopausa, né, eles vão ter oscilações hormonais dentro do padrão masculino. Então, o que acontece mais, gente, não muda muito a alimentação em si como um todo. O que acontece? Quando uma mulher entra na menopausa, isso vai acontecer aí por volta dos seus 50, um pouco mais, um pouco menos, né, em relação à idade. Muda, por exemplo, a necessidade do cálcio. Para os homens, não. Para os homens vai mudar lá depois dos 70 anos. Mas a mulher fez 50 anos, ou esse 49, 51 aí, a gente já começa a ter uma demanda maior do cálcio. Então, é um nutriente que precisa ser observado. Nessa fase, e isso vale até para homens e mulheres, né? Mas até antes, notem, pensem aí quem é um pouco mais velho, como era o corpo aos 30, aos 40, e quem já está na casa dos 50, perceber a diferença. Eu vou fazer 54, eu percebo bem isso no meu corpo, na questão de metabolização, na questão de ter a pele um pouco mais firme. E eu preciso do colágeno? Eu não preciso de colágeno, eu preciso de proteína, vitamina C, zinco, que são elementos para eu fazer o meu colágeno. Eu tomar colágeno não vai resolver o meu problema necessariamente do colágeno. E veja,
É assim, por mais que eu faça exercício, e eu faço, me dedico, eu já tenho uma pele mais flácida, vamos dizer assim, tá? Isso é natural. Quem não vai ter pele flácida vai ter que fazer uma reposição hormonal, que não é o meu caso. Eu não faço reposição hormonal. Eu estou deixando, assim, o curso natural. Então, a gente tem perda, que a gente diz dessa sarcopenia, é a perda da massa muscular, que a gente vai retardar fazendo exercício, tendo uma alimentação adequada. Isso vale para todo mundo, gente, vale até para um jovem, na idade do Rodrigo aí, 30 e poucos anos, se não se alimentar direito, tem uma perda de massa muscular, mas é diferente dessa perda, por exemplo, que eu, Ana, estou experienciando nesses últimos anos da minha vida. Por mais exercício que eu faça, eu não tenho mais esse turgor da pele tão firme quanto eu tinha antes dessa fase do climatério. Tá? Então, alguns nutrientes mudam, por exemplo, esse do cálcio muda, a gente tem uma troca de tecido, perde músculo e tende a ganhar mais gordura, a gente tende a ganhar mais gordura, por exemplo, as mulheres na mama, a gente troca o tecido glandular mamário por tecido gorduroso, a gente acumula no culote, a gente acumula mais nessa região da cintura, e isso variando também de biotipo para biotipo, tá? E nos homens, a tendência é um acúmulo de gordura mais na região abdominal, às vezes nos braços, tá? Então, o cuidado com a alimentação é como para cada mulher aqui que está com um bebezinho pequenininho, tem que começar agora, gente. A gente, para chegar numa fase da vida mais madura, é que é difícil, né, agora, tendo um bebê pequeno ou sendo um adulto jovem, pensar como vai ser quando chegar, por exemplo, na minha idade. Não é muito palpável, mas a gente tem que fazer essas mudanças alimentares, essas escolhas, começar no começo da vida e não sucumbir, né? Porque a hora que a gente, assim, ai, nossa, saiu uma pergunta aí, né? A criança faz escândalo, a criança faz birra, e para ficar mais fácil, eu atendo o que ela quer. Quando a gente faz isso, a gente está desistindo da criança. A gente não pode desistir nem da gente e nem da criança, né? A gente não desiste da gente, aí a gente não desiste da criança também. Essa criança, inclusive, que habita dentro da gente, que pede sorvete, chocolate, balinha e qualquer outra coisa, tá? Então, de forma geral, porque aí eu teria que conversar individualmente com quem está no climatério para a menopausa para ver as necessidades pontuais, mas tem que ter uma vitamina D boa, isso para todo mundo. Tem que ter uma ingestão de cálcio boa, isso para todo mundo, mas são coisas que vão modificando nessa fase do climatério. E para os homens também, né? Tem que pensar assim, não é menopausa, não é climatério, mas tem essa mudança inexorável que todo mundo vai passar, tá? E a gente hoje, trazendo um pouco dessa reflexão, né, do que a gente vive hoje em mídia social, dessa cobrança por um corpo trincado, sarado, bombado e sei lá eu, essas coisas todas, né, que diminuem a gente. Nossa, estou ficando flácida, nossa, está caindo, nossa, sou vegetariana e aí não tenho colágeno e nada disso, assim, não dá nem para ficar escravo de fake news e, claro, né, escravo de toda esse apelo de um corpo que não existe, né? Assim, se existe, está ali numa foto de Photoshop, ou quem é abençoado na genética. Tem gente que é abençoado na genética, chega lá com 70 anos com pouquíssima ruga. Não é esperado que a pessoa com 70 anos não tenha nenhuma ruga. Se cuidar da pele, pode minimizar, mas vai ter flacidez. Tá bom? Então, não tem uma resposta única e pontual de um único nutriente, mas é um conjunto de coisas. Essa questão do colágeno, gente, acho que vale para quem está na menopausa, mas vale muito para quem está querendo manter um corpo mais saudável. Colágeno, com todo respeito à palavra, assim, é um engodo da indústria de suplementos. A indústria de suplementos está aí para servir a gente, como para cada um de vocês. Eu acabei, em algum momento, prescrevendo alguma coisa por necessidade que aparece no exame de sangue, ou outra notícia que eu pego
na minha avaliação. Agora, tem coisa que é totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Tá certo? Alguma pergunta nisso? Porque esse assunto daria para, assim, para fazer uma conversa única, né? Mas, gente, já quase 8h30, credo, tem só quase meia hora, 40 minutos. Tudo bem desse assunto da menopausa, tudo? Tá. Aqui, eu peguei, anotei uma pergunta que fala sobre os picos de glicemia. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui, para ler exatamente. Quem fez a pergunta está aqui? Ó, gostaria de saber sobre os picos de glicemia associados à alimentação, o que é e como podemos melhorar a alimentação. Então, nós falamos um pouco disso quando a gente falou de índice glicêmico no último encontro, tá? Mas, assim, eu vou recomendar que quem está com essa dúvida, vale a pena assistir, porque a gente dedicou um bom tempo para explicar isso, né? Não é uma resposta muito rápida. Então, eu sugiro, quem fez a pergunta, que está só como Rafa aqui, não estou conseguindo associar quem que dê uma assistida no outro vídeo, mas olha, gente, eu faço um pico glicêmico, sempre que, por exemplo, eu comer um açúcar, eu vou fazer um pico glicêmico, tá? Porque tem que lembrar que essa velocidade que a glicose vai chegar no sangue é quem vai fazer o pico. Então, resumindo do que a gente falou lá, se eu coloco fibra, se eu coloco proteína, se eu coloco gordura, eu diminuo, eu seguro essa glicose no meu intestino e ela vai indo para a corrente sanguínea de uma maneira mais lenta. Então, uma coisa é eu pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo esdrúxulo mesmo, não tão esdrúxulo, mas eu pegar uma colher de açúcar e botar na boca. Eu vou fazer um pico glicêmico. Outra coisa é eu pegar um morango e botar açúcar. Eu vou fazer um pico glicêmico mais menor, porque vai ter um tanto de fibras ali no morango. Se eu pegar o morango, o açúcar, o morango e botar aveia ali, eu vou fazer um pico glicêmico ainda menor e talvez nem faça um pico glicêmico. Porque aí eu vou ter uma fibra muito poderosa da aveia para não deixar essa glicose chegar numa velocidade muito rápida. Então, assim, tá na dúvida? Vou comer uma fruta, eu estou com essa sensibilidade, estou cuidando um pouco dessa questão de não fazer esses picos, porque a minha insulina está muito alta, eu preciso regular, estou trabalhando com peso. Gente, a aveia é um santo alimento que traz muitas oportunidades de combinação, é barato, é acessível e é versátil. Você pode fazer coisa salgada, coisa doce, pode bater, pode cozinhar, pode assar, muita coisa com aveia. Tá? Então, usem a aveia como um elemento, na dúvida, o que pode salvar? A aveia tem fibra, a aveia tem proteína, a aveia tem carboidrato também. Bom, então, de novo, recomendo, se tiver dúvida em relação a esse assunto, revisitar a parte da nossa última conversa, e se não me engano, não, com certeza tem vídeo no canal do YouTube falando sobre índice glicêmico. Eu acho que até o Rodrigo colocou, depois do último Nutripapo, você colocou, não colocou, Rô? Não sei se sobre índice glicêmico. Tá, ele vai pegar o vídeo e ele coloca para vocês do Nutripapo, tá? O que está no canal do YouTube. E aí, se tiver dúvida, porque foi bem explorado, que houve várias interações de vocês sobre esse assunto no encontro passado. Beleza? Alguma pergunta disso? Vocês estão tão quietos hoje, gente. Encontro passado, vocês estavam no bombardeio aqui no chat, tá todo mundo assim. Todo mundo muito sussa. Vocês jantaram?
Tomei uma sopinha, gente, gostosa. Aquela sopa, lembra que eu falo que é para deixar a sopa no freezer? Hoje foi um dia meio pauleiro aqui. Botei um miçozinho nessa sopa, que eu não botei sal nela, mas estava bom. Então, para deixar aí, vocês pensarem na sopa. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou da vez passada. Tem uma pergunta aqui que ficou da vez passada e que tem um pouquinho a ver sobre uso de proteína, tá? Quantidade, ó, assim, eu vou pegar um pouco que a Claire colocou, que a Marisa colocou, que a Regina colocou, e seria a quantidade de leguminosas que um adulto deve comer. E aí, assim, complementando um pouco, para construir músculo, peraí, Luciano, que já leio. Enfim, quantidade de coisas para poder consumir de leguminosas. Então, é assim, a gente tem uma recomendação que é meio genérica, né? A gente fala uma concha que equivale a 7 colheres de sopa de feijão. Isso é o que está no guia da Sociedade Vegetariana Brasileira, o Guia para Adultos, que foi publicado lá em 2012, e aí tem um guia mais recente, publicado pela União Vegetariana Internacional, que foi o ano passado. Essa é uma versão só para profissionais da saúde, a versão para público geral, em breve vai ser publicada, né? Então, a gente tem essa referência para ter um ponto de partida. Mas o que vocês veem que eu faço cada vez que vocês, os adultos especialmente, vêm em consulta, e algumas crianças, eu vou olhar no exame de sangue qual é o valor de um marcador que vai me dizer se o tanto que você está consumindo hoje está adequado para você. Então, eu posso falar uma concha, e uma concha ser pouco. E eu posso falar 2 conchas e 2 conchas deixar muito. Numa alimentação vegetal, é muito difícil a gente consumir proteína demais. No sentido de exagerar a ponto de fazer mal para o fígado e para os rins. Porque, sim, hoje a gente está num momento de idolatria à proteína. Entrou na academia, já tem lá a prescrição de usar suplemento de proteína. E suplemento de proteína, ele vai ser necessário para algumas pessoas. As gestantes aqui, ou as mulheres que acabaram de parir, sabem que a gente, eventualmente, precisou usar um suplemento de proteína para dar um equilíbrio por causa da demanda gestacional. Mas um adulto que não está gestando, né, uma mulher que não está gestando, ou um homem, se tiver uma atividade física normal, não tiver, tipo, quem faz crossfit 7 vezes por semana, muito provavelmente vai ter uma demanda proteica maior, inclusive dependendo da massa corporal, do que quem faz uma natação 2 vezes por semana, tá? Então, partam dessa referência, dessa recomendação genérica de uma concha por dia, sabendo que talvez uma concha no almoço, uma concha no jantar já chegue um pouquinho mais perto, sabendo que a melhor forma da gente avaliar é olhando um marcador no sangue chamado ureia. Esse seu marcador só vai valer, e aqui eu posso dizer que todos vocês eu posso usar, porque como conheço cada um, eu não atendo paciente renal, né, paciente com problema no rim, então eu sei que todo mundo aqui tem um rim normal, e se tem um rim normal, eu posso usar o marcador da ureia como uma referência ou como um balizador para a orientação do consumo de volume de proteína, tá? Então, assim, quando eu quero construir músculo, ampliando um pouquinho o que a Regina colocou da outra vez, eu não construo músculo só consumindo proteína. Eu não construo músculo se eu não fizer exercício. Não tem como construir. Eu não faço nada, eu sou sedentária, eu como proteína, eu vou fazer músculo. Isso não vai acontecer. Eu só vou fazer tecido muscular no sentido de dar do músculo como fator, assim,
não é nem estético, é estrutural mesmo. Se eu trabalhar esse músculo, se eu trabalho sentada, levanto, vou na cozinha, como, vou para a cama, durmo e tudo mais, eu não estou trabalhando a musculatura. Eu posso não perder, mas eu não vou construir um tecido muscular robusto. Eu vou fazer a renovação daquele tecido, como de todos os outros tecidos. A célula morre, aí nasce outra, e essa regeneração vai variar de acordo com se é pele, se é olho, se é língua, se é intestino. A gente tem essa renovação normal de todas as células, tá? Então, gente, não tem como, não tem mágica fazer músculo sem trabalhar, tá? E aí eu vou usar uma quantidade de proteína compatível com o trabalho muscular que eu estou usando, com as atividades, quem trabalha sentado ou quem trabalha, sei lá, uma professora que dá aula em pé o tempo todo, alguém que dá aula de dança. Agora, quem trabalha mais com o intelecto, eu, por exemplo, trabalho mais com o intelecto, eu sento aqui, não me movo, assim, no meu trabalho, me movo porque eu faço exercício físico, porque limpo minha casa. Então, se a pessoa limpa a casa, tudo isso tem diferença, tá? E aí, ampliando um pouquinho nessa questão ainda das proteínas, uma pergunta que a Claire deixou especificamente em relação ao tofu. O tofu é uma leguminosa, então feijão, grão de bico, tofu, lentilha, tá tudo mais ou menos ali. E só para a gente desmistificar, que eu não me lembro se a gente já falou de tofu alguma vez, tofu não é proibido para homens, para crianças, não é proibido a soja, vamos ampliar, né? A soja não, assim, causa transtornos e alterações de níveis hormonais. A soja não tem um hormônio, ela tem uma substância que ocupa o lugar onde o hormônio, ela como se eu pegasse, acho que eu falei isso, uma chave que eu enfiasse na fechadura, mas ela não gira. Então, a soja é isso, ela encaixa, essa chave entra, mas ela não desempenha o papel do hormônio feminino, tá? Ela é um fitoestrógeno, ela não tem o papel de estrogênio. Ela pode, por exemplo, ocupar aquele receptor do estrogênio, então não deixar que o próprio estrogênio entre ali, nesse sentido, por exemplo, para câncer de mama, essas coisas, é extremamente positivo. Eu tive câncer de mama, eu tive que tomar um bloqueador hormonal, né, porque foi um câncer hormônio positivo, então eu tive que tomar uma substância que ia lá, bloqueava o hormônio para o meu estrogênio, o estrogênio que eu produzo, né, produzia, não entrar ali e aí favorecer todo o processo de desenvolvimento do câncer. Tá? Então, é assim, por exemplo, que se usa num tratamento de cânceres que são hormônios positivos, como é um câncer de mama. Tá? Deixa eu ver aqui o que o Luciano escreveu. Não sei se você já falou, mas queria saber o que você acha dessas misturas tipo vinagre de maçã e água pela manhã, se isso funciona. Tá. Em relação à parte de proteínas, já respondo, tá, Luciano? Alguma dúvida em relação à proteína? Até vendo as perguntas aqui da vez passada, porque isso ficou passado, né? Então, gente, não foquem só na proteína, foquem numa alimentação onde a gente tenha os grupos alimentares equilibrados, cuidado com excesso de gordura, mesmo a gordura boa, mesmo as castanhas, mesmo o azeite, mesmo o abacate, essas gorduras que são consideradas positivas e protetoras, né? Não é para comer demais, não é para fazer snack de castanha de caju, nem de semente de abóbora, tá? É para consumir uma boa quantidade de carboidrato. O carboidrato é a principal fonte de glicose, que vai alimentar as células, que vai dar combustível para o cérebro, que vai dar combustível para tecidos que não conseguem usar outro nutriente como fonte de energia, tá bom? Marisa, você quer perguntar? E aí eu respondo a do Luciano e depois a sua. Quero sim, Ana. Boa noite a todo mundo. Cheguei atrasada, fiquei feliz de você não ter comentado ainda sobre as proteínas, porque eu fui uma das pessoas que fez essa pergunta na vez passada.
Eu queria saber, Ana, em termos de a quantidade em xícara, porque eu tenho 3 conchas com 3 Tá, tamanhos diferentes aqui em casa, de tá. feijão, por exemplo. Isso é um problema mesmo. Deixa eu pegar aqui, porque eu tenho uma concha. Quando eu tinha atendimento presencial, eu usava ela, é até mais fácil do que vamos ver se vocês conseguem olhar aqui o tamanho, né, em relação à palma da minha mão. Lembrem, para quem não me conhece, eu tenho menos de 1,60 m, tá? E olha o tamanho dessa aqui. Isso aqui seria uma concha padrão. Quanto a gente pode usar mais ou menos? Entre 150 a 200 gramas, mais ou menos, você vai usar, dependendo do grão. Tá? Em xícara, a pessoa que não vai saber responder, eu posso medir depois, eventualmente colocar. E xícara, quando a gente faz essa pergunta, lembra que tem xícara padrão. Sabe aqueles medidores que a gente usa para fazer bolo e tudo mais? Então, se você tiver uma balancinha na sua casa, Marisa, tenta pegar uma porção que vai variar aí entre 150 e 200 gramas do grão. Vai dar mais ou menos uma concha assim. Cozido, né? Cozido, e assim, como o feijão que a gente está falando clássico, né? E aí no Rio se come feijão mais preto, tira o caldo, que é basicamente assim, com pouco caldo. E assim, a gente fala do grão, aí você quer com um monte de caldo, aí o caldo tem um valor nutricional, mas não é tão significativo quanto os grãos. E aí, amplio isso para os nenéns, né? Quando, na introdução alimentar, e mesmo as crianças maiores, quando eu falo do feijão, das leguminosas, estou sempre falando sem o caldo. Se a criança tem uma preferência por uma comidinha um pouquinho mais molhadinha, você porciona o grão mesmo, e daí você adiciona um pouquinho do caldo, enfim, para dar o tanto que fica de paladar, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de comida molhada. Tem gente que adora comida mais seca, tá? Então, isso é muito individual. Mais alguma dúvida em relação à parte de proteínas? Para eu poder responder. Aqui, só ampliando, porque pegando um gancho que eu bati o olho aqui, num comentário ainda da vez passada, a gente falou sobre o climatério e a menopausa, né? Então, não só para a mulher, climatério e menopausa, mas também para os homens, à medida que a idade vai avançando. Então, 60 anos, dificilmente um homem, uma mulher, não vai ter alguma perda de massa muscular. Então, se não fizer exercício, aí sim, aí perde muito. Se fizer exercício, vai ter uma perda bem menos significativa, mas ela acontece. A gente vê os idosos que têm uma pele mais flácida, né? Tem menos carne mesmo, que a gente fala, né? A pele fica pendurada. Eu lembro da minha avó, que tinha... o Rodrigo falava que era a pelunca da nona, não era pelanca, era pelunca, quando ele era bem pequenininho. Tem essa parte, né, das mulheres mais idosas que ficam assim, ali é porque perdeu o tecido muscular mesmo. Mas, assim, se vocês acompanharem alguns idosos em mídia social, que agora é possível, você vê gente magrinha ali, que parece que não dá nada, e que está fazendo um exercício que você vê que tem uma certa resistência ali. Então, dá para ter força, mesmo não aparentando toda essa estrutura, esse volume muscular. Tá bom? Ana... Pode falar, Marisa. Só mais uma coisinha. Então, seria uma concha de manhã e uma concha de noite. Experimenta isso, e aí a gente tem que ver a sua ureia. Fica. Tudo bem. E se for tofu? Aquele quadradinho de tofu? Então, se for, o quadradinho de tofu pode vir aí de 250, 300, 500 gramas, né? Você vai pegar mais ou menos... Você vai pegar mais ou menos ali uns 100, 120 gramas e ver como fica para você. Tá bom. Vou responder essa do Luciano, e aí eu queria pegar alguma coisa de materno-infantil também, porque vocês sabem, né? Sempre que eu pego materno-infantil, eu amplio para o adulto também. Então,
essa pergunta de tomar vinagre de maçã e água pela manhã funciona para quê, né? Porque é usado muito assim, para emagrecer, usa como... Para que você ouviu, Luciano? Para o fígado. Para quê? Para melhorar o funcionamento do fígado? É isso? Bom funcionamento do fígado gordo. Então, o fígado engordurado, ele precisa de tratamento mesmo. Existem alguns compostos que a gente dá, a silimarina é um composto que a gente dá, o cardo mariano, que é a planta, né, que é usado para tratar esse fígado engordurado. Primeiro, a gente tem que tirar a causa. Quem engordurou o fígado, a gente tem que tirar, porque que engordurou, e isso é relativo à alimentação, não é outra causa, é erro alimentar, excesso de carboidratos mesmo. E segundo, que isso não vai trabalhar direto no fígado, tá? O vinagre de maçã, o limão, essas coisas vindas assim de boa procedência, pode ajudar um pouquinho na digestão. Isso é muito individual. A Ayurveda, por exemplo, usa água com limão para acordar o trato digestório, né? Então, algumas funções mais palpáveis, mas para o fígado não. Tá bom? Diga, Maria. Só uma pergunta que não estava no meu script, mas por causa do fígado gordo. É erro alimentar, né? Mas mas ele acontece normalmente na idade mais avançada ou não? Não, não acontece, não. O engordurar... Eu não tenho, tá? Eu não tenho. Só estou perguntando por... o engordurar as vísceras, né, e o fígado, ele é especialmente vulnerável, porque é ali que vai ter uma grande parte da metabolização dos carboidratos também. E é uma grande usina. Mas não, a pessoa vai envelhecer, ela pode envelhecer sem nenhuma gordura no fígado, porque o que engordura o fígado é o excesso de carboidratos constante ao longo de um tempo. E vejam só, a gente vai ver no ultrassom o fígado engordurado, né? Só que o ultrassom pega a partir de 30% do fígado engordurado. Então, os 30%, se não chegou a 30%, não vai aparecer no ultrassom ainda, mas já está lá. Então, a gente vê pela alteração de enzimas, a gente vê por outros marcadores, isso é bem importante, gente, bem importante mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que excesso de álcool também pode causar esteatose, mas a esteatose, assim, essa é a esteatose alcoólica, né? Essa que a gente está falando, bem colocado, que eu quis pensar da parte alimentar. Sem dúvida, a gente chama de esteatose alcoólica, e essa dos carboidratos chama esteatose não alcoólica. Tá bom? Obrigada foi aqui a Marcela que colocou? Isso. Obrigada, Marcela, pela contribuição aí, adicionando esse plus aí, é verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre a parte das crianças, para a gente poder dar espaço para todo mundo, e, de novo, né, falamos das crianças, mas quando a gente fala de criança, a gente está falando do adulto. Então, uma coisa que já veio lá de trás e apareceu agora de novo é seletividade infantil. Então, assim, primeiro, gente, eu quero dar um passinho para trás, assim, o bebê não tem seletividade. O bebê de introdução alimentar, bebê aí de 1 aninho e meio, 2 aninhos, não tem aquela seletividade, assim, vamos colocar até 1 ano e pouquinho, tá? Porque aí depende muito das famílias. O bebezinho, eu vejo, como eu trabalho muito com isso, eu vejo muitos pais falando, eu dei, criança, vamos pegar um exemplo, 7 meses, 8 meses, tá? 11 meses. Não gosta, cospe. Quando a gente que é adulto cospe um alimento, é claro que a gente não gostou. Eu pus um negócio na boca, não gostei, eu cuspo. Criança, em geral, não é isso que acontece. Não é só não gostei. São várias outras coisas. Quanto menor a criança, mais variados são os motivos dela cuspir. Ela não sabe o que fazer com a língua, ela não reconhece a textura, ela errou o movimento da língua, ela estranhou o paladar, ela não quer,
ela não gosta, é um leque de coisas. Então, pensa na gente hoje, para a gente chegar a passar por seletividade alimentar mesmo. Toda criança um pouquinho mais velha vai ficar seletivo em algum momento, vai falar não, tem as fases do desenvolvimento da criança, né? Aquela que é autonomia, que ela está buscando se centrar, aquela criança lá para frente, lá do 8, 9 anos, que tem outros aspectos da personalidade que estão se formando. Então, de que seletividade a gente está falando? E uma vez sabendo que isso vai acontecer, quanto mais a criança, mais precoce possível, é exposta a todo tipo de alimento, que é comida, tá, gente? Estou falando alimento que compra na feira, tá? No sacolão e tudo. Mais repertório ela vai ter, e aí ela vai ter um repertório, vamos assim, só para caber na tela, né? Desse tamanho. Quando ela ficar seletiva, ela vai para esse tamanho, mas ela ainda vai ter esse repertório inteiro. Se as famílias não têm este cuidado de... Porque, assim, a gente mesmo tem os nossos vícios, as nossas preferências, as nossas aversões, e se a gente não tem esse cuidado nesse momento da vida da criança, dá um jeito de lidar com essas questões nossas e passar a oferecer coisas amplas, a gente oferece um repertório menor. Então, olha só, aí quando faz seletividade, fica o quê? Fica aquilo que não come nada, né? Literalmente, vai se resumir a arroz, batata e sei lá eu o quê, né? E banana, não sei, aqueles alimentos todos meio no tom de amarelinho, bege. Então, a seletividade alimentar, ela é um pouco mais complicada da gente lidar quando a criança está mais velha. E aí, esse trabalho não foi feito no começo. Então, quem está aqui, que está com um nenenzinho pequeno, ainda na fase de introdução alimentar, tem que ficar bem atento a esta oferta e outra, gente. A criança aprende tudo por imitação. Se tem o pai e a mãe que enfia o dedo no nariz, assim, solta pum, sem cerimônia, a criança vai fazer isso sem cerimônia, por mais que socialmente não seja uma coisa esperada na nossa cultura. Se o pai e a mãe comem bem, se o pai e a mãe tomam água, se o pai e a mãe o pai e a mãe, vamos colocar assim, os cuidadores, tá? Porque aí pode ser pai, mãe, mãe, e eventualmente crianças não ficam com os pais, ficam com os avós, enfim, os cuidadores dessa criança aqui, em geral, sim, é um casal, vamos dizer assim, qualquer que seja a configuração. Então, se esse casal não tem o hábito de comer salada, como é que vai querer que essa criança coma salada? Aí ela não quer uma coisa, não quer outra, não quer outra. Os próprios adultos são seletivos. E a gente não pode esperar da criança não ter seletividade se a gente é seletivo. Isso é um trabalho muito, muito, muito árduo para a gente adulto que está com crianças pequenas de qualquer natureza. Eu, por exemplo, tenho sobrinho, né? Então, quando a sobrinha vem aqui, é uma complicação, porque ela não come nada, né? Aí tem que pegar o que ela come dentro do universo que eu considero, que eu me recuso a dar egg sponge lá, aqueles pãozinhos lá esquisitos, não dou. Então, é complicado quando você tem que fazer esse trabalho e você adulto não tem o repertório, tá? Tem uma outra questão que foi colocado aqui, é o que fazer quando a criança não se interessa pelos alimentos. Isso já foi uma pergunta na introdução alimentar, tá? A criança, ela não sabe ainda, assim, nessa fase de introdução, que é até 1 ano, gente, ela não sabe que aquilo é de comer, ela não sabe que aquilo tem, até sabe que é de comer, né, porque põe na boca e, assim, a gente permite que a criança coma, que ela pode pôr uma pedra na boca e a gente tira e ela vai entendendo que aquilo não é de comer. Então, o que ela não se interessa, ainda na fase da introdução alimentar, isso é normal. Tem criança que, com 6 meses, já está lá batendo um prato, que você fala, nossa senhora, onde cabe essa comida dentro da barriga da criança? E tem criança lá com 10 meses, 11 meses, que está ali super na vibe de pegar, de joga para o cachorro e brinca com a comida. O importante é que essa criança seja exposta ao alimento sem a pressão que a gente tem, porque é uma chave, gente. 6 meses começou a comer.
6 meses tem que comer, não está comendo por quê? Eu peguei uma mãe esses dias, assim, me deu dó do que a pediatra falou, o quê? 10 meses, você ainda está dando de mamar? Deixa essa criança chorar, não dá mamar não, deixa essa criança chorar que você vai ver que ela não come. Olha a recomendação que é dado. Não é desse jeito que a gente faz, né? A gente tem que acolher a criança. Então, não se interessar pelo alimento não significa que ela não vai comer. É tirar um pouco da nossa expectativa de que virou uma chave, que com 6, 7, 8 meses a criança tem que estar batendo o pratinho dela, raspando o pratinho. Ela tem que estar num processo de aprendizado sensorial. Inclusive, você pegar o alimento e falar assim, papai vai falei para você hoje um chuchu, ó, o chuchu é esse aqui, dá sem descascada na mãozinha, leva no feirão, na feira, no sacolão, dá na mão da criança, mesmo que ela aparentemente não entenda. Eu partilhei um vídeo essa semana de uma criança de 2 anos com uma faca cortando uma cenoura, ajudando a mãe a fazer um bolo. Isso é possível. Dá medo de dar uma faca na mão de uma criança de 2 anos? Claro que dá. Para aquela criança fazer aquilo lá, a mãe treinou. A mãe foi devagarzinho, ela não pegou uma faca daquele, que era uma faca gigante, gente. Além de tudo, era uma faca gigantesca. Ela não pegou aquela faca daquele tanto e deu na mão dela. Ela foi treinando de outra forma até a criança não decepar o próprio dedo ali. Inclusive, ela cortou a cenoura pequenininho ali com a faca direitinho. Então, isso é aprendizado. Isso é aprendizado que talvez a gente não tenha tido e que a gente agora, adulto, precisa aprender para poder ensinar. Eu, agora com sobrinhos e eventualmente neto e tudo mais, porque não vou mais ter filho, mas quem está com criança pequena aqui, tem que ter esse aprendizado pessoal para poder ensinar a criança depois. Deixa eu ver aqui que alguém acho que escreveu, pipocou aqui, não vi. Tem algum problema começar a IA depois que os primeiros dentes nascerem? Ô, Érica, depende de quando os primeiros dentinhos vão nascer, né? Tem criança que vai nascer o dentinho muito mais lá para frente. Então, eu não condicionaria a introdução alimentar ao nascimento dos dentes. Porque tem criança que nasce dente com 4 meses, tem criança que vai nascer dente com 11 meses, 1 aninho, está começando a nascer os dentinhos de baixo. O fato é que existe um aprendizado motor da língua, e isso precisa ser desenvolvido já logo na possibilidade que tenha a capacidade neurológica. A criança senta sozinha, o sistema nervoso dela está dizendo, estou pronto a aprender o que vem pela frente. E aí ela vai aprender a rolar a língua para o lado, a enrolar a língua para trás, vai aprender a trabalhar a musculatura mastigatória, que não é só aqui, esse aqui é o músculo mastigatório também, músculo temporal. Então, eu não seria recomendado aguardar o nascimento ou condicionar o nascimento dos dentes da criança para iniciar a introdução alimentar. Inclusive, que a introdução alimentar é isso, é um aprendizado sensorial. Ele é visual, ele é olfativo e gustativo, que isso é meio óbvio, ele é de tato, ele é auditivo também. Quando eu falo, estou tomando água, a mamãe vai dar água. Olha, a titia preparou uma banana. Quer um abacate? Olha esse caqui, que lindo. A criança vai associando o que ela está vendo com o que ela está sentindo em mão, boca e cheiro, com o que ela está ouvindo. Tá, gente? Então, introdução alimentar, eu sei que é um tema, eu sei porque eu atendo muito, os pais ficam preocupados mesmo. E aí tem uma outra coisa, como saber se a criança está comendo o suficiente? Um grande instrumento para saber se a criança está comendo o suficiente é curva de crescimento, inclusive para crianças maiores. Tá? Curva de crescimento, o ganho de peso e de altura, a gente tem os alertas, por exemplo, a criança está ganhando peso, mas não está ganhando altura, isso normalmente não tem a ver com a parte alimentar, tem mais a ver com a parte hormonal. A parte de ganho de peso, que pode oscilar um pouco mais, está gripado, sei lá, pegou virose, pegou infecção, otite, amidalite, e a criança, quando é pequenininha, tem um monte de coisa nas vias aéreas, né? Tem bronquiolite, pode ter rinite, pode ter essas ites todas.
Então, quando a gente sabe, é quando a gente vê um desenvolvimento neurológico, motor, psicológico, a fala, a coordenação motora, o ganho de peso, o ganho de altura, o estado de alerta da criança. A criança está chorando, dando trabalho, provavelmente está tudo bem. É uma criança letárgica, apática, é um sinal para a gente olhar. O que está acontecendo? É da natureza dessa criança? É um anjo que baixou aqui naquele corpinho e a criança é super calma? Ou essa criança está com deficiência de algum nutriente, por isso que ela está mais letárgica, faltando ferro? Eu já vou aproveitar, a gente tem pouquinho tempo, a gente pode explorar esse tema depois. Alguém perguntou, até quando suplementar ferro para crianças? O Ministério da Saúde recomenda a suplementação obrigatória até os 2 anos de vida, tá? Isso, gente, é pensando em população. O Ministério da Saúde está dando uma recomendação populacional. Minha prática no consultório, minha experiência, o que eu tenho visto? Benefícios da gente estender a suplementação de ferro até o mínimo a idade pré-escolar, que é uma idade de muita demanda. Já te dou a palavra, Maurício. É uma idade de muita demanda, a criança está crescendo, está se desenvolvendo, está desenvolvendo o cérebro, está crescendo em músculo, ganhando peso, está correndo, está aprendendo. Então, o ferro é muito utilizado, não só para produzir as células vermelhas, que vão circular o oxigênio, como para produzir a energia, o ATP, o combustível de todas as células, que fazem as células poderem se replicar, poderem se regenerar, poderem contrair. Para eu fazer esse movimento, para eu falar isso tudo que eu estou falando, eu estou precisando de um monte de ATP. Eu preciso de ferro, preciso de carboidrato, preciso de um monte de coisa, mas pensando no ferro especificamente, então, avaliando de criança para criança, quando é mais velho, a gente pega exame de sangue e aí olha a necessidade. Mas eu, em geral, não suspendo a suplementação aos 2 anos. Diga, Maurício. Ei, Ana, sou eu aqui, tá? Eu e o Maurício assistindo. Ah, tá. Então, aqui, na verdade, ainda sobre a questão dessa fase de introdução alimentar, uma dúvida que a gente até colocou no grupo, mas como eu não sei se você tinha deixado para o próximo encontro, que é a questão, assim, como você sabe, a Violeta, né, nossa bebê de 9 meses, está progredindo, assim, bem lentamente na introdução alimentar, né? Estamos tendo paciência, só que, assim, tem alguns alimentos específicos que ela já demonstra muito interesse e gosta bastante. E os outros varia bastante. Então, a nossa dúvida é, esses alimentos vale a gente oferecer quase diariamente ou não? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Chega no almoço hoje, a gente oferece feijão normal, hoje a gente fez bolinho de feijão, oferecemos batata doce, arroz, não quis comer quase nada. Aí no final a gente oferece o milho, a gente sabe que ela vai comer enlouquecidamente, se der 1, 2, 3... É isso. À tarde, no lanche, a mesma coisa. Oferecia mamão, outras frutinhas, ela não quer. Quando oferece açaí ou morango, a gente sabe que ela quer. Então, a nossa dúvida é, nesses casos em que ela, a gente sempre tenta oferecer outras coisas antes, até para ela ter uma variedade maior, né? A gente vale sempre oferecer esses que a gente tem certeza que ela vai querer no final, ou é melhor não fazer isso até para ela não ficar condicionada, sabendo que, eu não vou aceitar nada, vai ter esses, assim, e com que frequência a gente deve oferecer esses que a gente sabe que é certeiro, tipo milho, açaí, morango, sabe? Esses que a gente sabe que ela gosta com certeza. É isso. É difícil a gente, assim, estabelecer uma regra, né? Assim, esse é um neném único. Tem essa questão do condicionamento, né, porque a criança aprende também muito por condicionamento, então se eu faço sempre a mesma coisa, eu já sei, vou rejeitar, então o que vocês estão fazendo que é bom, é essa exploração da variedade antes, eventualmente, ela está indo bem, peso, altura, eventualmente pode não dar, não comeu, entender assim, não comi, porque faz parte desse aprendizado também, nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero, né? Não é para judiar da criança, nada disso, mas é como um processo de aprendizado, tomando cuidado, né, da aceitação alimentar e tomando esse cuidado de ofertar mesmo
com amplitude, que nem vocês estão fazendo. É assim, aguarda um pouquinho que daqui a pouco ela começa a comer. Vai comer, fica tranquila que ela vai comer. Tá? O Rodrigo colocou uma outra questão aqui, sobre a suplementação da B12, né? A B12 não é obrigatória pelo Ministério da Saúde, muito pelo contrário, nem é falado sobre suplementação de B12 para ninguém, tá, gente? Deveria, mas não é falado para adultos e crianças. A regra é, as crianças que são predominantemente alimentadas à base de plantas, elas vão precisar suplementar B12. Porém, a gente sabe que 40% da população adulta onívora, que consome qualquer tipo de carne, ovos, laticínios, tem carência de B12. Então, eu não pego muito criança onívora no consultório, aqui, né, na minha prática, até porque a especialidade é vegetarianismo, e acaba vindo predominantemente isso, mas já aconteceu de pegar, inclusive, crianças um pouco maiores, com carência de B12, e comendo carne, comendo ovo, comendo leite, bebendo leite, comendo queijo e tudo mais. Então, esse ponto que o Rodrigo traz não é uma coisa obrigatória, mas eu diria que seria uma obrigação a gente averiguar. Eu, por exemplo, averiguo em todo mundo que chegar aqui, mesmo gente onívora, eu vou avaliar a vitamina B12, porque eu sei que é um elemento vulnerável para muita gente, 40% da população onívora, e para os vegetarianos, eu não me lembro a estatística que até o meu professor colocou, que eu não sei se é de 10% a 93%, né? 0 a 93%. Zero de carência para quem suplementa e cuida, e 93% que é uma faixa de pessoas que estão vegetarianas, veganas e nunca olharam para isso. Aqui, vocês sabem que sempre vou pedir, sempre vou olhar e sempre vou avaliar este nutriente em especial, seja na vida adulta ou na infância. Tudo bem, gente? Acho que as perguntas aqui acabaram e já são 9 horas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Eu conversei com o Rodrigo, a gente vai deixar, vamos fazer umas experiências aí, vou deixar o grupo aberto, em princípio até domingo, depois a gente fecha o grupo, até porque eu não consigo acompanhar o grupo. E aí eu não quero deixar, eventualmente, alguma informação que fique ali e que corra, haja troca, e não é exatamente aquilo que seria o mais correto de se deixar continuar. E aí, uma semana antes, a gente abre e vocês interagem do jeito que vocês quiserem. Se tiverem dúvida, vocês podem acessar tanto o Rodrigo pelo WhatsApp, quanto a mim no e-mail, para dúvidas pontuais. A gente pode jogar isso depois para o grupo, tá bom? Vocês sabem, né? Assim, a grande maioria escreve, a gente responde, a gente conversa, é só reforçando que pode ser feito dessa forma, que eu não quero deixar vocês sem assistência mesmo, se algum assunto entrar e, de repente, eu perdi, ficou lá atrás, alguém já tomou uma atitude lá na frente e não era exatamente, não está de acordo com o que eu recomendaria. É só um preciosismo meu para que dê tudo certo aqui. Beleza, queridos e queridas? Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Quem vai assistir a gravação posteriormente, tá bom? Vejo alguns em breve, outros logo mais, e a gente se vê. Obrigada, Gratidão, Ana. Ana. Boa noite. Boa noite para noite. todo mundo. Tchau, Boa gente. noite, gratidão. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada.